Eu quero saudar a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nesse domingo de Páscoa, onde celebramos juntos como cristãos a vitória daquele que veio, encarnou, foi crucificado, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou e está vivo para todo sempre. Sabem, queridos, essas expressões, essas várias colocações me deixaram muito impressionado ao meditar durante essa semana. E eu queria desenvolver alguns pensamentos aqui sobre aquilo que talvez de uma forma um pouco ousada eu chamaria de a metamorfose de Deus. A palavra metamorfose, ela dá a ideia de uma mudança, de uma transformação. Deus não precisa ser transformado, Deus não precisa ser mudado, mas aconteceu algo em Deus que nós não sabemos exatamente ainda como aconteceu, mas sabemos por que aconteceu. E o grande objetivo por trás dessa mudança em Deus é que isso tornou ele capaz de nos alcançar, a nós pecadores, para nos redimir e nos tornar aptos, adequados e dignos para eternamente morarmos com ele, para vermos a ele assim como ele é, conforme o apóstolo João descreveu na sua primeira carta, no capítulo 5. Então, eu quero, em cima de 4 pontos, de 4 ideias aqui, fundamentar os meus pensamentos nesse dia tão especial chamado a Páscoa, o dia da ressurreição de Jesus. E para início de conversa, eu quero ler no Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 a 4, onde está escrito assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a luz, e esta era a luz dos homens. Então aqui eu descrevo a fantástica trajetória de Jesus, o Verbo divino. Em resumo, é uma sequência do que aconteceu em Deus. E eu começo a partir do trono e para o trono. Nessa ênfase, o que aconteceu entre esses dois limites de tempo ali. A primeira grande verdade que eu quero destacar é do trono até a manjedoura. Jesus encarnou, o Verbo se fez carne. Isto é, Deus o Filho deixou o seu trono na glória, a sua habitação santa e eterna, ao lado do Pai e do Espírito Santo, e tornou-se gente. Há uma música muito linda que fala sobre essa verdade. O Verbo se tornou gente. E isso implica numa mudança enorme em Deus. O que é importante, que eu quero frisar aqui nessas verdades, é que ele veio de forma soberana pela porta de entrada da humanidade. Ele não é uma encarnação, assim como é ensinado ou como é praticado no mundo espírita. Uma espécie de encarnação falsificada. Não. Jesus veio pela porta de entrada da humanidade. Isto é, ele foi concebido no ventre de Virgem Maria, pelo poder do Espírito Santo. Foi o período total da gestação, de 9 meses, e ele nasceu. Quer dizer, como todo ser humano vem pela porta de entrada para existir aqui nesse mundo físico, assim também aconteceu com Deus o Filho. Ele nasceu e veio de forma humana, como um presente a partir da jovem Maria, lá em Belém.
História que nós conhecemos muito bem e que nos fascina bastante. Então, ele desceu do trono e veio à manjedoura. Esse processo todo, sem dúvida, implica numa grande mudança nessa ideia de Deus. Ele encarnou, ele tomou forma humana, ele fez-se homem, ele desceu aqui à terra e viveu entre nós. Como diz o texto da palavra de Deus, ele viveu entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então essa é a primeira parte maravilhosa nessa ideia de transformação, de mudança, de metamorfose em Deus. Ele veio do trono para a manjedoura. Em segundo lugar, da manjedoura para a cruz. Um período de 30 e poucos anos, em que, em sua maior parte, ele passou de forma incógnita, não existe nada revelado na Bíblia a respeito do que ele fazia, mas no início do seu ministério, quando João Batista o batizou e oficialmente iniciou o seu trabalho, Jesus revelou todas as características de um homem verdadeiro, todas as qualidades daquele que, como nós podemos dizer, Jesus revela tudo o que Deus é e como o homem deve ser. A sua maneira de ser, os seus ensinamentos, a sua vida bondosa, a sua bondade para com os homens, os seus milagres feitos na sua vida terrena, os seus ensinamentos para os discípulos, as suas jornadas, a forma como ele se apresenta de maneira soberana, repreendendo as ações de Satanás, expulsando demônios, curando enfermos, acalmando tempestades, ordenando que o mar se aquietasse, e tantas coisas mais. Jesus é um homem realmente fantástico, Jesus é um homem único, é sublime, é singular. Nenhum outro homem conseguiu viver da maneira como Jesus viveu, ele é único. A sua forma de trabalhar com seus discípulos, cheio de dúvidas e de crises, sempre com aqueles aconselhamentos carregados de bondade, carregados de amor, de paciência, de misericórdia. Andou com seus discípulos por 3 anos, vivendo com eles, contemplando as suas ambiguidades, as suas murmurações, convivendo com pessoas, vivendo com religiosos fanáticos e contrários aos seus ensinamentos e tantas coisas mais. Tornam Jesus a pessoa singular, a pessoa mais fantástica da história. Aliás, algumas verdades interessantes. Ele é um homem que tem na sua característica aquele ser amado e ser odiado simultaneamente. Nenhuma outra pessoa em toda a história tem tantos escritos referenciando a respeito dele. Nenhum outro ser humano na história tem tantos cânticos que o elogiam, que o adoram. Nenhum outro tem tantos seguidores dispostos a dar sua vida, morrer por ele, sofrer por ele. Nenhum outro consegue trazer tanta paz, tanta alegria, tanta satisfação como Jesus de Nazaré em seus dias. E através da história até hoje contemplamos essa grande verdade. Esse homem sensacional, esse homem único na história, consegue trazer para nós tudo aquilo que jamais qualquer outra pessoa, por mais poderosa, por mais rica que seja, jamais conseguirá trazer para nós. Então, nesse período de tempo da sua vida aqui na Terra, nos seus ensinamentos todos, ele sempre colocava
Deus à frente de tudo. Ele recebeu adoração, ele não a rejeitou, ele reconheceu-se Deus, reconheceu-se superior a todas as outras criaturas. Porém, chegou o tempo em que a religiosidade dos fariseus e a gana por dinheiro dos Judas fizeram essa negociata suja e imunda e ele foi vendido. Mas não simplesmente ele foi vendido, ele foi traído por mera ocasião. Na realidade, o grande objetivo da sua vinda aqui na terra foi ele passar por tudo isso, porque a profecia durante o Velho Testamento todo fala a respeito da necessidade dele ser traído, ser vendido e ser negado por todos. Como diz o profeta Isaías no capítulo 56 do seu livro, verso 5, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, nesse trajeto todo, desde a manjedoura até a cruz, Jesus somente fez o bem. E apesar de tudo isso, ele foi rejeitado, ele foi vendido, ele foi crucificado, ele foi morto e posto no sepulcro. Daí ficamos pensando, por que uma pessoa que só fez o bem pode chegar a esse ponto? E a grande verdade é que a profecia aponta para ele como sendo o Salvador do mundo que precisava passar por tudo isso. E ele então foi crucificado, ele morreu. Mesmo dia, na mesma sexta-feira, Nicodemos, juntamente com José de Arimateia, eles tomam vulto na história e passam para o terceiro ponto da nossa meditação nesse momento aqui. Da cruz até o túmulo. Ele precisava dessa trajetória. Ele precisava ir até lá, como aquele que venceu a morte. Em 1 Coríntios capítulo 15, versos 54 a 55, está escrito: então cumprir-se-á a palavra como está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Jesus foi colocado no túmulo. Lá estava ele. De acordo com a opinião dos fariseus, acabou-se a história desse que ele julgava ser um grande falsário. Para os discípulos, toda a expectativa de algo novo acontecer terminou ali. Para aqueles lá do caminho de Emaús, que saíram de Jerusalém decepcionados e tristes, toda a ideia de uma aventura de alguém que se levantaria para reinar sobre Israel, o rei prometido, o Messias esperado, terminou nesse momento. Mas era necessário na trajetória de Jesus que ele fosse sepultado. Porque diz o texto lá em 1 Pedro que enquanto o corpo estava ali, ele desceu às regiões mais baixas da terra. Ele desceu até o inferno para comprovar o grande fato da sua vitória. O diabo pensou que ele tinha vencido, mas apenas recebeu esse recado de que ele haveria de levantar-se dos mortos. O Império Romano colocou o seu selo sobre a pedra lá no sepulcro, a pesada pedra rolada por Nicodemos e José de Arimateia. Colocaram o selo imperial, decretaram que ele não poderia sair daqui, segundo o Império Romano. O Pilatos colocou guardas para protegerem o sepulcro, para ninguém fosse lá para mexer. No entanto, no terceiro dia, no domingo pela manhã, no primeiro dia da semana, quando as mulheres foram lá com os seus ungüentos, decepcionadas, querendo fazer um tratamento em Jesus para a sua sepultura definitiva, ao chegarem ali, o anjo assentou-se sobre a pedra que havia rolado. Os guardas que estavam protegendo caíram como mortos, segundo o Evangelho de Mateus. O selo imperial havia sido rompido, havia sido destruído,
e o túmulo foi encontrado vazio. E aí vem um grande segredo. Será que o anjo rolou a pedra para Jesus sair? Não, ele não precisava mais disso, porque o Senhor, soberano sobre os céus e sobre a terra, já havia se levantado dos mortos, e no seu poder não havia resistência nenhuma em túmulo ou pedra alguma. Ele simplesmente saiu, levantou-se de lá. A pedra foi rolada para mostrar para as pessoas de que o túmulo está vazio. Ele ressuscitou, ele vive para todo sempre. Então, cumpriu-se ali. Onde está, ó inferno, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus levantou-se dos mortos. Jesus ressuscitou e vive para todo sempre. E, aliás, esta é a grande verdade que nós, como tementes a Deus, como cristãos, podemos proferir e professar constantemente. Ele está vivo. Ele vive para todo sempre. Aleluia! A grande vitória que nós precisávamos e que foi feito por amor a nós aconteceu. Quando ele simplesmente levantou-se dos mortos, quando a morte não pôde retê-lo, quando o inferno não pôde retê-lo, e quando, para a surpresa de Satanás, ele descobriu que esse Jesus que ele julgava ter subjugado, simplesmente levantou-se dos mortos e, em corpo glorificado, saiu para fora do sepulcro, trazendo para nós o modelo do nosso corpo quando um dia haveremos de partir daqui. Então, nessa trajetória, desde a cruz para o túmulo, ele estabelece essas realidades. Ele consegue a vitória sobre a morte, ele consegue a vitória sobre o inferno, e ele nos apresenta o modelo do corpo que haveremos de ter quando nós formos para a glória. E em quarto lugar, a grande realidade que retorna novamente para a glória eterna, do túmulo para o trono. Novamente ele volta para o trono. Em Apocalipse capítulo 1, verso 18, está escrito assim: E eu, que vivo, fui morto sim, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Quer dizer, com a sua ressurreição, ele não apenas demonstrou conseguir conceder a nós um corpo glorificado, sem limitação temporal, sem limitação física, mas algo completamente novo. Além de tudo isso, ele diz também que ele tem as chaves da morte e do inferno. Isso para os discípulos era algo totalmente novo. Eles não conseguiram acreditar nesse fato da ressurreição de Jesus. Eles estavam tão obcecados com a tristeza que os envolvia por causa da morte do Salvador, que eles não conseguiam aceitar o fato de que ele havia ressuscitado. E ali, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 39, quando Jesus se apresenta aos discípulos, carregando a humanidade restaurada em si como primogênito dos mortos, ele diz para os seus discípulos: Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois o Espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. E Jesus volta dessa forma para o seu trono novamente. Ao sair do trono e vir, ele veio como Espírito que encarnou, tornou-se carne em Jesus de Nazaré. E ao voltar para o trono, ele volta como um homem, ele volta como um ser humano, ele volta com um corpo, com carne e ossos, totalmente glorificado, sem limitação temporal, sem limitação física. Deus glorioso, soberano Senhor sobre todas as coisas. Então, volta a frisar essa grande verdade. A manjedoura está vazia.
A cruz também está vazia. O túmulo está vazio porque ele ressuscitou. Mas ele voltou para o trono que ele ocupará por toda a eternidade. Aleluia! Esse é o nosso Salvador. Esse é o nosso Senhor, o Senhor Jesus. E por que ele fez tudo isso? Por que todos esses acontecimentos? Por que do trono até a manjedoura? Da manjedoura para a cruz, da cruz para o túmulo e do túmulo para o trono novamente. Queridos, por amor a nós. Porque nós pecadores, descendentes de Adão e Eva, que pecamos, que trouxemos a maldição e carregamos a maldição do pecado sobre nós. Deus viu em nós, criaturas finitas e pecaminosas, nada mais do que desgraça e ruína. Mas como diz João capítulo 3, verso 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meu amado amigo, irmão, eu e você somos o grande projeto dessa ação que transformou Deus, que fez com que Deus, o Filho, saísse do seu lugar de habitação eterna, encarnasse, vivesse aqui, sofresse aqui, morresse aqui, ressuscitasse aqui, para que nós pudéssemos ser alcançados, para que nós, eu e você, pudéssemos ser considerados dignos de habitarmos eternamente na presença de Deus. Ó verdade gloriosa! Ó verdade bendita, ó esperança que nos é dada na pessoa de Jesus. Como podemos considerar-nos felizes? Como podemos com gratidão lembrar a Páscoa, dia da ressurreição do Salvador, dia em que ele se levanta dos mortos e consegue a nós a vitória eterna para a nossa situação como mundo de pecado. Eu quero encerrar, para você que talvez ainda não tenha essa esperança gravada em seu coração e em sua vida, lendo para você o que o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 10, versos 8 em diante, onde ele fala assim: porém, que se diz, a palavra está perto de ti, está na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra de fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Querido, você é o projeto principal de toda essa jornada do Senhor. Você foi colocado como alvo de Deus, um alvo, uma perspectiva de conquista de Deus. Deus fez tudo por você. Ele sofreu, ele deixou-se transformar do Deus eterno em Jesus de Nazaré. Ele encarnou em Jesus de Nazaré. Tomou forma humana, como eu falei no início, veio pela porta da entrada da humanidade, por amor a você. Então, se você não tem essa esperança ainda gravada em seu coração, essa experiência da nova vida, permita que hoje Jesus ressuscite em seu coração e vive eternamente em você. Você precisa reconhecer que você é pecador, que você está perdido, que você, sem Deus, não pode nada. Mas Deus já fez tudo por você. Como Paulo disse, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, se você não conhece Jesus ainda como seu Salvador, eu o desafio para hoje, no domingo da Páscoa, convidar Jesus para entrar, confessar Jesus como Senhor e crer no seu coração que Ele ressuscitou e recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. E você será salvo e gozará as delícias da eterna salvação,
que só Jesus pode conceder para aqueles que o recebem. Que Deus abençoe você. Eu quero orar pela sua vida ainda nesse momento. Ó Pai, muito obrigado por todo esse projeto que o Senhor criou, que o Senhor planejou por amor a nós pecadores. Deus, nós não somos dignos, nós não somos merecedores. Mas, Senhor, eu creio, porque um dia tive a bendita experiência de reconhecer que Jesus queria ser meu Salvador e eu o recebi como meu Salvador. E, Deus, quanta diferença isso faz. Isso fará na minha vida. O meu nome foi escrito no livro da vida por aquilo que Jesus sofreu. E, Pai, eu quero pedir agora para aqueles que estão me ouvindo e que não tiveram ainda essa experiência, que eles tenham também essa bendita experiência de ter Jesus como seu Salvador pessoal, num ato único de recebê-lo como seu Senhor e Salvador. E assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. E o nome de Jesus será bendito e a nossa alegria será completa. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez. Eu louvo a Ti, ó Deus, de todo o coração. E eu peço essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe e conceda a você a graça e a alegria de um viver pleno na presença do Senhor.